Efésios 4, versículo 8, diz assim, é que aqui não dá para ver. Como dizem as escrituras sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. Nos instrua, nos ensine, pregue a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando Jesus subiu ao céu, ele deu duas coisas ao subir. A primeira, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado pela pessoa de Jesus. A segunda, os dons do Espírito Santo. O texto já lido diz que quando ele subiu ao céu, ele deu dons aos homens. E a maneira de Jesus, ativar esses dons nos crentes é através do Espírito Santo. Preste atenção. Todos os dons vêm do Espírito Santo. Se tem um assunto para você entender, que eu não quero ser ignorante ou ter falta de conhecimento, é sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu creio que é exatamente nesse assunto que a igreja tem mais, a igreja de forma genérica, ou parte da igreja tem mais ignorância. Nos orgulhamos em saber muito sobre os dons, mas não nos orgulhamos em nos manifestar neles. Muita gente sabe tudo sobre dons e manifesta pouco os dons. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina, texto já lido. Vamos pegar agora do verso 8 a 11 de Efésios 4 e vamos esmiuçar um pouco o assunto. Efésios 4, verso 8 e 11 ao 11. Como dizem as escrituras sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Continua, até o verso 11. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Bom, nosso tema não é escatológico, senão eu iria lhe explicar o verso 10 sobre ele ter descido ao inferno e etc. Não é sobre isso que vamos falar. O nosso tema aqui é sobre os dons. A Bíblia Sagrada diz que quando ele subiu, ele levou consigo o cativo, o cativeiro, isto é, ele levou o paraíso que era preso na dimensão do Sheol, e a Bíblia diz que abriu um caminho no meio do mar, e levou esses então que estava lá ao terceiro céu. Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios no capítulo 12, que ele foi arrebatado ao paraíso, e lá ele viu, e ele chamou aquilo de terceiro céu. E então esse termo também foi nos dito, que ele deu dons aos homens. Agora nós temos um alerta do apóstolo Paulo acerca dos dons. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, ele diz que os dons espirituais, ele diz assim, acerca dos dons espirituais, quero que vocês saibam, veja, meus irmãos, volta lá, versículo 1 ainda. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Na minha versão diz, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Primeiro que nós vemos aqui que o desejo de Paulo é que todo crente saiba exatamente tudo sobre os dons espirituais. Que não é saudável, salutar, um crente não saber falar, não saber explicar sobre os dons espirituais. Mas ainda em segundo lugar temos o propósito dos dons. O primeiro propósito que nós temos nos dons é capacitar ministérios. Então veja bem,
Os dons do Espírito são as ferramentas do ministério. Os dons espirituais foram feitos para capacitar o corpo de Cristo, na mesma proporção que um gerador fornece energia a vários utensílios. Uma igreja sem operação de dons, biblicamente falando, é uma igreja sem energia para funcionar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 6, Paulo diz assim: ora, os dons são muitos, diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E agora ele usa um terceiro tipo de palavra: e há também muitas realizações, mas Deus opera tudo em todos. Então observa o primeiro ponto. Diga comigo: dons. E é disso que nós devemos falar. São 9 dons, 5 ministérios e 8 operações do Espírito. Antes de falarmos de cada um deles e identificarmos o nosso, vamos entender aqui na Bíblia, a partir de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, o propósito desses dons na nossa vida.